Vamos ver agora essa questão 94, que é uma questão com um texto bem longo, né? Então vamos começar. Recentemente, a legislação brasileira passou a determinar que os veículos trafeguem nas estradas com os faróis baixos acesos durante o dia ou uma outra lâmpada própria para isso, chamada luz diurna. Os carros geralmente possuem duas lâmpadas dos faróis baixos e duas lâmpadas dos faróis altos. Para obter a essa legislação, evitar que o usuário esqueça de acender os faróis e para preservar o uso das lâmpadas de farol baixo, sem a necessidade da inclusão de lâmpadas extras, um determinado fabricante de automóveis optou pela seguinte solução descrita a seguir. Os carros dessa marca possuem as lâmpadas de farol alto com dois modos diferentes de associação elétrica. No primeiro modo, chamado farol alto, as lâmpadas são ligadas em paralelo entre si. E a bateria do carro 12 volts. As lâmpadas são iguais e dissipam a potência de 60 watts cada uma. Então, cada lâmpada aqui, já está escrito 60 watts. Né? Desse modo, está representado na figura 1. No segundo modo, um sistema automatizado foi feito de tal forma que, ao ligar o carro, se os faróis estiverem desligados, esse sistema associa as duas lâmpadas de farol alto em série e essa associação é chamada de módulo de luz diurna, representado pela figura a seguir. Então a gente tem aqui resumindo, você tem um circuito aqui, que é o farol alto, que as lâmpadas são ligadas em paralela, e a gente tem aqui o módulo de luz diurna, que são os faróis, né, ligados em série. O que é importante dessa questão nesse momento é isso. Lembrando que cada lâmpada aqui produz 60 watts. Agora, só um detalhe, lembrando que aqui é um circuito em paralelo, né? Então aqui nessa lâmpada aqui são 12 volts e aqui são 12 volts. Né? No circuito paralelo, né, a voltagem é a mesma. Né? E já aqui no circuito em série, o que é a mesma? É a corrente elétrica. Tá bom? Então, desse texto todo aqui, são essas duas coisas mais importantes. Vou passar a folha aqui. No módulo luz diurna, as lâmpadas acendem com um brilho menos intenso, porém o suficiente para obedecer à legislação, e não atinge a temperatura do farol alto, do modo farol alto. Sabe-se que a resistência elétrica das lâmpadas é dada pelo filamento de tungstênio. E o mesmo apresenta um aumento do valor da resistência elétrica em função da temperatura atingida. Nesse caso, considere que a resistência elétrica de cada lâmpada é igual a 75% da resistência elétrica de cada lâmpada do modo farol alto. Né? Considere as lâmpadas como resistores ôhmicos ao atingir cada patamar de temperatura, ou seja, em cada uma das condições descritas no enunciado. E com base nisso, assinale a alternativa que indica corretamente o valor de potência elétrica dissipada em watts em cada lâmpada quando estiver no modo luz diurna. Então, o que você tem aqui? Voltando, você tem aqui a lâmpada de 60 watts, você vai calcular o que? A resistência. Quando você calcula a resistência aqui, você vai conseguir calcular essa resistência aqui, porque ela vale quanto? 75% dessa aqui. Então, essa primeira parte eu vou fazer exatamente. Então, para lembrar a fórmula da potência, como a gente tem aqui o circuito paralelo, a gente vai usar aquela fórmulazinha do quê? Vocês lembram aí, né? P, potência, é igual a V, né? Alguns lugares vocês vão encontrar U, ao quadrado, dividido pela resistência, porque a gente quer encontrar a resistência, correto? Então, é dividido pela resistência. Né? Então, pela resistência. Eu tenho aqui que P, o P vale quanto? 60 watts, né? A voltagem vale 12, então vai ficar 12 ao quadrado dividido por R. Então eu vou ter o quê? Que a resistência, vou botar aqui do farol alto, FA, tá? Vai ser igual ao quê? A 144 dividido por 60.
Então, eu vou simplificar aqui por 2, só para a gente não ficar com um número muito grande. Então, tenho aqui o quê? Ohms. Então, cada resistência aqui vai valer o quê? 72 dividido por 30 ohms. Poderia simplificar mais, vou deixar por aqui, tá bom? Só que ele fala que essa resistência, vou botar aqui, ó, a resistência, né, da luz diurna é 75% da resistência do farol alto. Então, eu vou fazer vou calcular quanto que vale a resistência, que no caso da lâmpada, né, L1, vou calcular. Então, eu tenho que a resistência da luz diurna vai valer o quê? 75% é 75 dividido por 100, certo? Vezes 72,30, né? Então, eu vou ter aqui, eu posso simplificar por 3, ó. Por 3 eu vou ter aqui 10 e aqui 25, né? Quando eu faço 25 vezes 72 dividido por 1000, porque embaixo vai ficar 100 vezes 10, tem 25 vezes 72 é igual a 1.800. Então, eu tenho aqui o quê? 1.800. Dividido por quanto? Por 1000. 100 vezes 10, 1000. Então, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Eu vou ficar que a resistência... Deixa eu subir aqui, acabou que eu escrevi. A resistência da luz diurna vale quanto? Vale 1,8 ohms. Então, agora, para eu poder calcular a potência, né, eu vou ter que calcular a potência através da resistência aqui, que seria o quê? Potência vezes resistência I ao quadrado, né? Só que eu tenho que calcular o I do sistema, então eu preciso do quê? Da minha resistência equivalente. A resistência equivalente no circuito em série, o que a gente vai precisar fazer? Aqui tem mais espaço, né? Então, a resistência equivalente, ó, resistência equivalente do luz diurna, do LD, certo? Do LD. Vai ser o quê? R LD1, né, que seria essa aqui, mais R LD2. Então, eu tenho que a minha resistência equivalente do luz diurna vai ser o quê? 1,8 mais 1,8, que vai me dar quanto? Vai me dar aqui RLD vai ser igual a 3,6 ohms. Opa, agora eu posso calcular o quê? A corrente do circuito. Então, eu vou calcular a corrente do circuito. Então, eu tenho aqui V é igual a RI. Eu tenho que V vale 12 volts. Eu tenho que a minha resistência equivalente, né? Essa resistência aqui é a resistência equivalente do circuito. Vale 3,6 vezes a corrente. Então, eu vou ter que I é igual a 12 dividido por 3,6 vai ser igual a 12 dividido por 3,6. Eu vou fazer um negócio aqui melhor para a gente não se enrolar nas contas. Então, tem 12, 3 dividido por 3,6 é a mesma coisa que 36 dividido por 10, certo? Então, eu tenho que I vai ser igual, vou multiplicar lá em cima, vai ficar 120 dividido por 36. Então, eu tenho isso aqui. Só que 120 dividido por 36 não dá um número exato.
Então vamos jogar lá agora na potência, porque agora a gente vai calcular a potência dessa resistência. Esse I aqui é do circuito, então como I não varia no circuito em série, então agora eu vou calcular a potência, né, na lâmpada. Então eu tenho que a potência vai ser quanto? R I ao quadrado. Então eu tenho que a potência, eu não sei quanto que é, o R vale quanto? Quanto que a gente achou aqui para o R? 1,8, né? O luz diurna. 1,8 é igual ao quê? 18 dividido por 10. E eu vou ter aqui, ó, 120 dividido por 36 ao quadrado, né? Então, eu tenho que, vamos simplificar, para a gente não fazer essa conta alta aqui. Por 2, aqui dá 60. Por 2, aqui dá 18. Certo? Ó, por 2, aqui dá 60 e aqui dá 18. Se eu simplificar por 6, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 10. Agora eu fiquei no número mais fácil de elevar ao quadrado. Potência é igual a 18 dividido por 10, né? 10, 3 ao quadrado. Então eu vou ter o quê? Tá pegando aí, não tá? Deixa eu levantar aqui. Então eu tenho que, vou descer para ver se a gente finaliza aqui. Potência é igual a 18 dividido por 10 vezes 100, né? 10 ao quadrado é 100, dividido por 9, né? 3 ao quadrado. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. 18 dividido por 9 vai dar 2. Então, eu tenho que a potência é o quê? 2 vezes 10, 20 watts. Então, cada resistor desse aqui tem 20 watts de potência. Então, a resposta certa é a letra D. Se você ficou em dúvida em alguma coisa, coloque aí na descrição. Se você fez de maneira diferente também, pode colocar aí nos comentários, que nos ajuda muito. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.